Débora, uma mulher forte e destemida. É o tema de Juízes 4. Fala Aprofundados, vamos falar hoje desse capítulo maravilhoso. Você que é mulher vai gostar muito de ver a atuação dessa mulher forte e de fibra, essa senhora chamada Débora. Mas antes de descobrir todas as emoções desse capítulo, se inscreva no nosso canal, marque aquele joinha ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Estamos quase batendo aí 200 inscritos, não sei o dia que você está vendo, talvez hoje já estejamos com milhares de inscritos, mas como todo começo a gente começa passo a passo e a sua inscrição é muito importante para a gente. Tem também o 5 AM, onde todos os dias de manhã nós estudamos a Bíblia. Lugar maravilhoso, gente, 5 AM. Pensa você participar todos os dias de um culto. Quanto que você ganha num culto? Só que é um culto onde você é protagonista. Você fala, você ora, você compartilha da palavra. É um estudo prático. Aqui está o link para você participar dessa sala. Não perca, esteja no 5 AM também. E converse comigo no Instagram. Eu tenho o @evangelismo coragem e o meu Instagram pessoal, @luiscarvalhopro, onde eu falo do meu trabalho de trade, que eu trabalho em casa, ganhando em dólar. Se você quiser também, me procura lá também, porque homens de Deus e mulheres de Deus precisam ter uma boa renda para poder lidar com o nosso propósito de vida, né? Para a gente ter tempo para o reino. Simbora, gente. O que acontece aqui? Vou ler para vocês os versículos 4 em diante aqui. Depois nós vamos comentar. Eu estudei muito Débora. Débora, uma profetisa. Então, Débora significa no grego, na volta. Débora, um dos significados do nome Débora é abelha. Abelha significa liderança, significa o mel doce, aquele mel que traz aquele aconselhamento, que traz aquele aconchego. Então a Débora tinha esse lindo nome aí que significa a liderança da abelha rainha. Então ela foi levantada como uma rainha, não uma rainha mesmo, mas ela exercia, de certa forma, o poder de uma governadora, porque ela era uma juíza, uma profetisa, e ela liderava Israel naquela época. Ela se sentava, versículo 5, debaixo de uma tamareira de Débora. A tamareira tinha o nome dela, que ficava entre Ramã e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas procuravam ela. Então procuravam ela para lidar com as questões do dia a dia, as dúvidas. Certamente era uma mulher que tinha muita sabedoria, para ela ser tão consultada assim por todo Israel, para que ela decidisse aí as suas questões. Versículo 6. Mandou Débora chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse, ó, o seguinte, Baraque, vem aqui, recebi do Senhor uma palavra para você. O Deus de Israel, ele ordena que você reúna agora 10.000 homens, tá certo? De Naftali e também de Zebulon, e você vai lá no Monte Tabor. Ele vai fazer com que Sísera, quem que é Sísera? Sísera é um homem, é o comandante do exército de Jabim, um povo inimigo dos israelitas. Então vai lá, ataque ele com seus carros de guerra e suas tropas junto ao rio Quizon. E o Senhor vai entregar ele às suas mãos. Naquela época, os israelitas ainda não dominavam o serviço a produção de ferro. Eles não tinham isso. As armas deles não eram de ferro, eles não tinham lanças, não tinham aqueles escudos, né, como a gente vê no livro, aquele filme 300 e tal. Não, ainda era um pouco arcaico essa parte militar de Israel. Por isso que vocês vão ver o que o Baraque vai dizer agora, ó, no versículo 8. Então, quando a gente entende a história, o contexto da época, fica mais fácil entender. Baraque disse a ela, olha, se você for comigo, Débora, eu irei. Se você não for, eu não irei. Então Baraque, nesse momento, não crê em Deus, não crê que Deus, através de Débora, vai realmente cumprir a palavra que ele disse, que é de derrotar o exército inimigo. Provavelmente ele temeu, porque eles tinham carros de guerra, que eram carros de ferro. Tecnologia essa que Israel ainda não tinha. Então a Débora respondeu, eu posso até ir, tá? Mas por causa desse seu modo de agir, ou seja, por causa dessa covardia sua, por causa que você está de mimimi, pagando pau, a honra não vai ser sua. Porque o Senhor vai entregar Sísera nas mãos de uma mulher. Então a Débora foi lá, onde ele convocou, né, em Zebulon e Naftali, os 10.000 homens, e o seguiram. E a Débora, gente, já era uma senhora de idade. Ela foi para a guerra também. A Débora caminhou com eles. Então, seguiu a guerra, e aí
eles, através do Senhor, tanto que aqui, ó, olha o que diz aqui, ó. O Senhor está indo à frente, no versículo 14, versículo 15. Diante do avanço de Baraque, o Senhor. Nem fala o exército de Israel, não. Não são nem os 10 mil, não. São os 10 mil através do Senhor. O Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e seu exército ao fio da espada. E aí o Sísera fugiu a pé. Os 900 carros de ferro que eles tinham foram destruídos. Gente, quando nós temos o Senhor, quando nós temos uma promessa e nós temos o Senhor conosco, nada é impossível. O Senhor é capaz de fazer milagres. Era uma briga meio desigual do ponto de vista de poderio militar. É como você, com uma 38 hoje, enfrentar um exército com um fuzil. Era Israel na época, 38 é muito limitado. Eles não tinham armas direito e eles nem sabiam lutar muito. Essa geração aqui, a gente viu nos capítulos anteriores, eles não tinham experiência nenhuma com guerra. Mas o Senhor era com eles e o Senhor é contigo. Aquilo que você acha que você não consegue, você está certo. Você não consegue, não. Isso aí que você está tentando fazer na sua vida, você que está me escutando. É desafiante mesmo, mas através do Senhor você vai conseguir, porque Deus é contigo. Essa meta que você tem, esse desafio que você enfrenta, isso que você sonhou hoje pela manhã, que você queria na sua vida, e você pensou assim, caraca, como é que eu vou conseguir isso? Isso é muito grande para mim. Será que eu estou sonhando alto demais? Para você é alto, mas para o Senhor, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Para o Senhor, que é contigo, ele vai conseguir, porque ele é fiel para cumprir, porque não vai ser na força do seu braço, vai ser no Senhor. Mas aí você vai ter que fazer igual Débora. Quando você conquistar, você olhar para cima e dar toda a honra e glória a Deus. Porque a Débora, apesar de todo o poder dela, ela sempre dava glória e honra a Deus. Então Sísera fugiu, e aí ele conseguiu, e aí foi lá o Baraque atrás dele. Baraque atrás dele, Sísera fugindo, e o Sísera foi para um lugar onde ele tinha paz, como se fosse um aliado. Ele chegou lá num lugar aliado, e a esposa do dono da tribo lá, né, a esposa do Eber, né, a Jael, encontrou ele. E ela falou, não, vem pra cá, entra aqui em casa, não tem medo não. Ela colocou um pano nele, ele falou que estava com sede, ela em vez de dar água deu um leite para ele se acalentou com leite e dormiu. Ele falou assim, fica ali na porta, não fala para ninguém que eu tô aqui não, tá? Se alguém aparecer aqui, você falar que eu não tô aqui não. Ela falou, não, beleza, de boa, pode dormir aí. Aí o cara tava roncando, roncando, roncando. Ela pegou algo, essa mulher, porque Deus falou, né, que ia ser uma mulher, né? E foi essa mulher, a Jael. Ela pegou uma estaca e pegou o martelo e pum, na têmpora dele, e furou a têmpora dele, e foi até o chão, matou ela na hora. E aí chegou o Baraque. O Baraque que teve toda a chance de ter o mérito para ele, mas por covardia ele perdeu. E Deus é assim, ele faz questão de expor. E naquela época, apesar da Débora ser uma profetisa, mas as mulheres não tinham essa equidade como tem hoje na sociedade. Então, um homem, né, perder esse privilégio, né, de matar o grande inimigo para uma mulher, foi uma humilhação intencional de Deus, para mostrar para ele o preço da covardia, o preço de não confiar em Deus, o preço do medo. E aí Deus fez questão de colocar uma mulher, um ser que na época era considerado um ser muito mais frágil que é hoje, né, na nossa sociedade, um ser mais desvalorizado. E aí ela matou ele. E quando Sísera viu, quando Baraque, aliás, né, viu Sísera, estava lá caído, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Então, irmãos, terminamos assim Juízes 4, com várias lições. A principal delas é que com Deus nós conseguimos tudo. Para Ele nada é impossível. Sejamos pessoas com mais intrepidez. Sejamos pessoas mais ousadas. Porque Deus, Ele quer a nossa ousadia. Hoje a gente está numa sociedade, né, que os homens estão tão emasculados, os homens estão tão afeminados, estão assumindo, né, o seu lado tão gay, tão homossexual, né, estão tendo tanta coragem, né, para sair do armário. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós usemos a nossa testosterona para conquistar aquilo que Ele tem para a gente. E que você, mulher, também se posicione como Débora. Porque Débora, ela foi para a guerra, mas ela usou o poder dela de liderança. Ela não precisou botar a mão em ninguém. Ela não precisou ir para a guerra. Ela usou o quê? A inteligência, a fé dela.
Então que você, mulher, reconheça o seu lugar na sua casa, na sociedade e use todo o seu poder em prol do reino, em prol de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, onde a gente vai analisar o Cântico de Débora.